Excelentíssimo Senhor Almirante, excelentíssimos membros da Academia de Marinha, senhoras e senhores, muito boa tarde. Muito obrigado pelas palavras simpáticas na minha apresentação. É uma grande honra para mim estar aqui neste belíssimo sítio para apresentar então uma comunicação sobre a participação alemã na expansão portuguesa no tempo de Vasco da Gama. A notícia da abertura da Rota do Cabo para a Índia pela frota de Vasco da Gama, chegada a Calicut em 1498, provocou de imediato um grande interesse pelos descobrimentos portugueses no Sacro Império Romano Germânico. Foram, sobretudo, as grandes casas comerciais do sul da Alemanha que seguiram com muita atenção o desenvolvimento da expansão portuguesa, uma vez que esta viagem de Vasco da Gama tinha criado expectativas económicas enormes no Ocidente. Ainda no ano de 1499, ou seja, pouco depois do regresso da frota para Portugal, a Crónica de Augsburgo continha já notícias acerca da, passo a citar em tradição portuguesa, descoberta do caminho marítimo para Calicut pelo rei de Portugal e de Calicut na Índia, onde cresce especiaria. Poucos anos depois, as armadas portuguesas viriam a transportar grandes quantidades de mercadorias orientais para a Europa. Em consequência disso, diversas casas comerciais de Augsburgo e de Nuremberg, interessadas no comércio de especiarias, decidiram enviar os seus representantes para Portugal. Estas firmas tinham a intenção de investir diretamente nas viagens portuguesas da Ásia, enviando, a partir de 1502, agentes comerciais para o ultramar. Todavia, estes agentes comerciais não foram os primeiros alemães que participaram em expedições ultramarinas dos portugueses, como ainda vamos ver. Gostaria de abordar nesta comunicação fundamental dois aspectos. Primeiro, a participação direta de alemães nas viagens dos descobrimentos portugueses, com incidência nos bombardeiros e nos agentes comerciais. E, segundo, a participação material, comercial alemã na expansão portuguesa na viragem do século XV para o século XVI. Ora bem, desde o início da expansão portuguesa, ou seja, desde a tomada de Ceuta em 1415, encontramos, embora muito esporadicamente, alemães nas campanhas militares dos portugueses em África. A partir da segunda metade de 400, alguns diplomatas, cavaleiros e aventureiros oriundos do Sacro Império Romano Germânico visitaram o ultramar português e entre os colonos estrangeiros que ajudaram na colonização dos arquipélagos da Madeira e dos Açores, encontraram-se vários germânicos. Alguns destes alemães fixaram por escrito as suas experiências em território luso de Quem e de Além-Mar, como, por exemplo, Nikolaus Langmann von Falkenstein, Georg von Ehingen e Hieronymus Münzer. Este último mencionado não esteve pessoalmente no espaço colonial português, mas o relato que elaborou acerca da sua viagem à Península Ibérica, efetuada em 1494-95, muito contribuiu para uma intensa ocupação intelectual com os descobrimentos portugueses na Alemanha, sobretudo no círculo erudito de Nuremberg, cidade onde o célebre médico e humanista viveu. Nesta discussão erudita, até o próprio imperador Maximiliano I tomou parte, como documenta uma carta que Hieronymus Münzer dirigiu a Dom João II em 1493. Nesta carta, propunha-se ao rei de Portugal, que era primo direito de Maximiliano, uma viagem de descobrimento conjunta, via Ocidente, com destino a Catay,
onde se esperava encontrar as terras das especiarias. O documento prova que se partilhava, nesta altura, em Nuremberg, a mesma ideia que Colombo tentou concretizar a partir de 1492, chegar mais rapidamente à terra das especiarias, navegando para o oeste. A figura central no âmbito das reflexões humanistas alemãs sobre a expansão portuguesa foi, sem dúvida, Martin Beheim, ou também, como é conhecido aqui, Martinho da Boêmia. Este mercador e aventureiro de Nuremberg havia viajado para Portugal em 1484 e, nos anos seguintes, para a costa ocidental da África e para os Açores, onde se casou, mais precisamente, com a filha do Flamengo, Josse van Hochteren, capitão donatário das ilhas do Faial e Pico. Ainda nos anos 90 do século XV, Beheim encontrou-se na corte de Dom João II, convivendo com navegadores portugueses. Através de Diogo Gomes de Sintra, tomou conhecimento da história do descobrimento da Guiné, como mostra o denominado manuscrito Valentim Fernandes. Este famoso códice inclui o documento intitulado De Prima Inventione Guiné, também conhecido por Relato Beheim Gomes, que constitui uma das principais fontes no que se refere à história das viagens portuguesas à costa da Guiné no século XV. Em 1490, Beheim viajou de Lisboa para Nuremberg. Durante a permanência na sua cidade natal, foi construído o célebre Globo de Beheim. Trata-se do globo mais antigo, o globo terrestre mais antigo ainda existente, fabricado por um conjunto de artesãos em conformidade com as informações de Beheim e várias outras fontes. É verdade que a vida de Martin Beheim é muito misteriosa e a avaliação dos seus méritos no âmbito da história dos descobrimentos bastante complicada. Não posso entrar em pormenor sobre este assunto. Já escrevi um livro sobre todas as controvérsias e lendas à volta deste homem misterioso. Hoje não há tempo para isso. Mas uma coisa é certa. Beheim contribuiu fortemente para a divulgação no Sacro Império Romano Germânico de notícias ligadas à expansão portuguesa e às suas prometedoras perspectivas económicas. Assim, não é de estranhar que encontremos na viragem do século XV para o século XVI cada vez mais mercadores ao serviço das casas comerciais de Nuremberg em Lisboa. Um grupo de vulto dentro da colónia alemã de Lisboa era, nesta altura, constituído pelos mercenários oriundos do Sacro Império Romano Germânico. Tratava-se, em primeiro lugar, de espingardeiros e bombardeiros que prestaram serviço à coroa de Portugal. Para compensar a crónica falta de soldados, marinheiros e outros profissionais qualificados no ramo da navegação, o governo português estimulou o recrutamento de estrangeiros que se podiam integrar no projeto ambicioso da expansão portuguesa. Sobretudo, os bombardeiros alemães eram muito apreciados em Portugal e tornaram-se uma instituição permanente nas armadas portuguesas. Muitos deles pertenceram, no reinado de Dom Manuel I, ao corpo de elite dos bombardeiros da Nómina, usando vários privilégios, como, por exemplo, uma remuneração bastante mais elevada do que os soldados do mar tinham, ou também tinham mais direitos pessoais, podiam utilizar armas dia e noite e outros direitos muito vantajosos. Portanto, entre os alemães, que por volta de 1500 entraram em contacto com o espaço índico, destacaram-se claramente os bombardeiros. Nas armadas comandadas por Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Lopo Soares de Albergaria e Francisco de Almeida, encontravam-se vários artilheiros germânicos.
Só a bordo da frota de Lopo Soares, que partiu para a Índia em 1504, estiveram, segundo as investigações de Maria do Rosário Timur Barata, entre 15 e a 20 bombardários alemães. Quase todos estes viajantes, de quase todos estes viajantes, conhecemos pouco mais do que os seus nomes. Por vezes, nem isso. Durante as primeiras 2 décadas de 500, surgiram mais artilheiros do Sacro Império em Portugal. Verifica-se um aumento considerável dos bombardeiros alemães, registados na chancelaria de Dom Manuel I, sobretudo nos anos de 1508 a 1512. Um grande número destes especialistas bélicos deixa-se localizar nas fortalezas portuguesas na costa do Malabar. Para o ano de 1509 é documentado um corpo de 50 bombardeiros alemães e neerlandeses em Cochin. Em 1514, Dom Afonso de Albuquerque solicitou o recrutamento de mais bombardeiros alemães, mencionando também na sua correspondência com Dom Manuel I a vontade dos alemães de erguerem uma capela em Cochin. No que se refere à qualidade destes homens da guerra, Fernando Gomes Pedrosa salienta, passo a citar, os alemães eram então os principais fabricantes de artilharia e também os mais conceituados espingardeiros e bombardeiros. E a sua presença no nosso país, desde os fins do século XIV ou inícios do seguinte, muito contribuiu para a excelência da artilharia naval portuguesa, que nos fins do século XV e grande parte do seguinte era considerada a melhor ou uma das melhores do mundo. Entre os alemães que tomaram parte nas viagens ultramarinas dos portugueses, destacaram-se no tempo de Vasco da Gama também os mercadores. Já referi logo no início desta comunicação que, em consequência da descoberta do caminho marítimo para a Índia pelo famoso navegador português, as relações económicas entre Portugal e a Alemanha se encaminharam para a sua fase mais intensa. Quando espalharam as notícias sensacionais da chegada das riquezas orientais à Europa, através da Rota do Cabo, vários mercadores bancários alemães resolveram dar aos seus planos económicos uma nova orientação, estendendo os negócios para Portugal. Quem eram essas casas comerciais alemãs? Vemos aqui neste slide que todos eram ou de Nuremberg ou de Augsburgo, não é? Que são os 2 grandes centros económicos nesta altura no Sacro Império. Ainda vamos falar mais sobre as mencionadas famílias. E quando falo da Alta Alemanha, também devo dizer que significa o sul da Alemanha, não é? Porque encontramos no sul da Alemanha então um relevo mais montanhoso, portanto é aí que também se fala da Alta Alemanha, ao contrário da Baixa Alemanha, que é no norte da Alemanha com as planícies. A companhia de Anton Welser e Konrad Völlin foi, entre as grandes casas comerciais da Alta Alemanha, a primeira que reagiu às mudanças significativas no comércio de especiarias após a abertura da Rota do Cabo pelos portugueses. Em finais de 1502, os Welser-Völlin enviaram uma delegação para Lisboa que entrou em contacto com Dom Manuel I. Este concedeu, em fevereiro de 1503, privilégios muito vantajosos aos mercadores alemães, que até 1511 foram ainda alargados. Irei falar mais amplamente ainda sobre o assunto dos privilégios. O primeiro feitor dos Welser-Völlin em Lisboa era Lucas Rehm, que em setembro de 1503 aí comprou uma casa a qual se tornou a primeira feitoria alemã em solo português.
Não sabemos muito concretamente o local desta feitoria, mas é muito provável que se situasse na zona comercial da cidade, perto do Rio Tejo e da Casa da Índia. Por exemplo, na muito conhecida Rua Nova dos Mercadores, onde uma grande parte dos comerciantes estrangeiros se estabeleceu. O que se sabe é que os Welser possuíam, na primeira década de 500, ainda uma outra casa fora da cidade, mais precisamente em Alvalade. Lucas Rehm menciona no seu diário que esta casa foi utilizada, sobretudo em fases em que a peste crescava em Lisboa, e o que não raras vezes aconteceu naquela altura. Este diário de Lucas Rehm, que foi publicado na segunda metade do século XIX, constitui um dos documentos principais que ilumina a história dos Welser em Portugal no início do século XVI. E contém muitos pormenores interessantíssimos, não apenas sobre os negócios desta firma, mas também sobre as condições de vida em Lisboa e sobre o próprio rei Dom Manuel I. Por esta fonte, sabemos também que os Welser possuíram ainda, por volta de 1510, uma feitoria no Funchal, dedicando-se ao comércio de açúcar. Na altura em que os Welser ergueram em Lisboa uma feitoria, encontravam-se também na capital portuguesa alguns membros da Casa dos Holzschuher. Enquanto no caso concreto desta empresa não se sabe se terão fundado uma filial na cidade do Tejo, é muito provável que tal tenha acontecido em relação aos Fugger em 1503 ou 1504. A estas duas poderosas casas comerciais de Augsburgo seguiram-se entre 1504 e 1507 pelo menos mais 3 companhias comerciais da Alta Alemanha, que ergueram uma feitoria em Lisboa. É o caso dos Imhoff e dos Hirschvogel de Nuremberg, bem como dos Höchstädter de Augsburgo. Todas estas empresas estiveram diretamente envolvidas no financiamento da expedição que partiu para a Índia em 1505. O contrato que permitiu a participação das firmas alemãs nesta empresa marítima já tinha sido concluído no verão de 1504. No diário de Lucas Rehm podemos ler o seguinte, passo a citar: no dia 1 de agosto fizemos o contrato com o rei de Portugal, acerca da armação de 3 navios com destino à Índia. Fim de citação. Para a armação dos 3 navios era necessário um capital de 65.400 cruzados. 75% da soma tinha de ser pago em dinheiro e 25% em metais preciosos. Os Welser Föhling desempenharam entre os investidores estrangeiros um papel preponderante, seja na preparação, seja no que respeita ao volume do negócio. Disponibilizaram 20.000 cruzados, quase 1/3 do total do investimento estrangeiro. Os outros mercadores banqueiros alemães contribuíram com 16.000 cruzados, mais precisamente os Fugger e os Höchstädter de Augsburgo com 4.000 cada, os Imhoff e os Gossenbrot com 3.000 cada e os Hirschvogel com 2.000 cruzados. Os restantes 29.400 cruzados foram liquidados pelos investidores italianos, entre os quais se destacam os Marchionni, os Affettati e os Cernigi. Em finais de março de 1505, a Armada Portuguesa, que contou com 20 navios, saiu do porto de Lisboa. A bordo das naus Leonarda, São Rafael e São Jerônimo, viajaram pelo menos 3 agentes comerciais alemães. 2 deles representaram as empresas de Augsburgo e de Nuremberg. Na Leonarda encontramos Balthasar Sprenger, oriundo de Vils am Lech.
Em 1509 foi publicado o relato que este elaborou durante a viagem, a denominada Meerfahrt, o que poderíamos traduzir como a viagem marítima. Enquanto Sprenger viajou como empregado dos Welser, Ulrich Imhoff, mercador de Nuremberg, fez a viagem ao serviço do Hirschvogel na São Jerônimo. A bordo do terceiro navio, armado pelos mercadores bancários alemães e italianos, encontrava-se Hans Meyer. Este comerciante alemão deslocou-se à Índia na nau São Rafael e, como indica o título do seu relato, na função de escrivão da feitoria. Este termo leva a supor que a atividade de Meyer se estendeu ao papel de intermediário entre os agentes comerciais alemães e os funcionários da coroa na Índia. As casas comerciais alemãs participantes tinham investido um capital considerável nesta empresa marítima e devem ter solicitado oficialmente um mediador que dominasse os dois idiomas para facilitar os negócios dos alemães no Oriente. Por detrás da nomeação de Hans Meyer pode ter estado Valentim Fernandes, que o conhecia há vários anos. Valentim Fernandes, em princípio, não precisa de apresentação, mas posso só dizer muito sucintamente que ele era da Morávia e, nesta altura, muito provavelmente, então, o impressor, o tipógrafo mais importante que trabalhava em Portugal. Ele era também escudeiro de Dona Leonor, a viúva de Dom João II, e assim também entrou muito rapidamente assim, na corte portuguesa. Recebeu vários privilégios então para a impressão dos seus livros e o que é também importante era desde 1503 o representante oficial dos mercadores alemães estabelecidos em Lisboa, não é? Como tabelião e notário, como se diz no documento. Ele destacou-se, sobretudo, por ter enviado também muitos documentos referentes aos descobrimentos portugueses para a Alemanha, não é? Para mercadores, para humanistas. O mais famoso, talvez, era um esboço de um rinoceronte que depois chegou à mão de Albrecht Dürer, que então fez a sua famosa xilografia. A relação de viagem redigida por Hans Meyer encontra-se precisamente no já referenciado manuscrito Valentim Fernandes. Em comparação com as exposições dos outros comerciantes alemães, o relato de Meyer é mais objetivo e preciso do que a Meerfahrt de Sprenger e muito mais extenso do que a narração do autor anónimo que viajou como tripulante da São Jerônimo. Este último descreve de uma forma cronológica as respectivas etapas da viagem, indicando datas exatas. Depois de terem carregado especiarias na costa do Malabar, as naus São Rafael e São Jerônimo partiram de Cananor no dia 2 de janeiro de 1506, chegando a Lisboa em maio de 1506, com 15.600 quintais de especiarias, enquanto esperava o regresso posterior da Leonarda. Estes dados eram provenientes de um alemão que muito provavelmente teria participado na referida viagem. O relator testemunha aqui, sem especificar número e profissão dos mencionados, que vários alemães se encontravam na armada de Dom Francisco de Almeida, não apenas agentes comerciais, mas também alguns mercenários. Após o regresso da frota a Lisboa, os negócios com a coroa portuguesa complicaram-se bastante, porque Dom Manuel I tinha, entretanto, monopolizado o comércio de determinadas especiarias, inclusive a pimenta, que era o produto mais cobiçado pelos mercadores estrangeiros. O monarca português mandou apreender a carga transportada pelos navios do consórcio e recusava-se a entregar aos comerciantes alemães as mercadorias a que tinham direito.
Lucas Rehm indignou-se no seu diário sobre esta medida que lhe trouxe, passou a citar, um excesso de preocupações, trabalho supérfluo, grande repulsa, conduzindo a imensos, grandes e complicados processos jurídicos em que batalhei durante 3 anos. Fim de citação. Quando finalmente se chegou a um acordo, os Welser receberam apenas uma parte da sua pimenta, sendo em troca recompensados em açúcar. Apesar destas contrariedades, a companhia conseguiu um lucro que se situava entre os 150% e 175%. Menos favoráveis foram os resultados financeiros quando os Welser participaram uma segunda vez, em 1506, numa armação de uma frota da Índia. A companhia investiu, juntamente com a Casa dos Imhoff e o português Rui Mendes, em 3 navios da Armada de Tristão da Cunha, mas não tiraram qualquer lucro porque se perderam logo 2 dos 3 navios na ida para a Índia. Nas décadas seguintes, os mercadores bancários alemães desistiram da função de armadores nas expedições marítimas portuguesas, o que se explica não apenas pelo insucesso da empresa de 1506, mas sobretudo pela política monopolista de Dom Manuel I, que aparentemente temeu uma queda do preço da pimenta. Não obstante, vários representantes das companhias alemãs continuaram a participar em viagens com destino à Ásia. Na investigação histórica, durante séculos, partiu-se do princípio que a primeira participação de agentes comerciais alemães em expedições portuguesas à Índia teria acontecido em 1505. Responsável por esta visão errônea é, em primeiro lugar, uma afirmação de Konrad Peutinger. Este célebre humanista de Augsburgo, numa carta datada de 13 de janeiro daquele ano, informou o secretário imperial, Blasius Hölzel, da partida iminente da armada comandada por Francisco de Almeida, num tom triunfal. Passo a citar. Os barcos em Portugal navegarão em breve para a Índia. E nós, de Augsburgo, merecemos o grande louvor de sermos os primeiros alemães a procurar a Índia. E em honra de Sua Majestade Real, salientei nas cartas que foi ele o primeiro rei dos romanos que os enviou, pois tal nunca antes tinha acontecido com nenhum outro imperador. Fim de citação. Na realidade, não foi somente em 1505 que mercadores oriundos do Sacro Império Romano Germânicos participaram pela primeira vez numa expedição portuguesa à Índia. Já anteriormente encontramos em 2 ocasiões agentes comerciais alemães a rumar para as terras das especiarias, mais precisamente nos anos de 1502 e 1503. Não se deixa apurar os nomes deles, mas 3 manuscritos encontrados em Viena, Bratislava e Leutkirch, na Baviera, revelam que se tratava de alemães ligados ao comércio das empresas da Alta Alemanha. Outros viajantes se seguiram. Nas primeiras 2 décadas de 500, vários representantes dos mercadores bancários alemães participaram em viagens com destino à Ásia para observar o comércio marítimo dos portugueses no Atlântico e no Oceano Índico. Alguns deles fixaram as suas experiências por escrito. Já mencionei também alguns destes relatos. Bastante interessante são também os testemunhos de Lazarus Nürnberger e de Jörg Pock, que fizeram a viagem à Índia ao serviço dos Hirschvogel de Nuremberg. Os dois tinham uma posição muito crítica em relação ao governo português no estado da Índia. Ora bem, voltemos aos privilégios que a coroa portuguesa concedeu aos mercadores alemães estabelecidos em Lisboa.
Já foi referido que Dom Manuel I, desde logo, tinha favorecido os comerciantes alemães. Os privilégios de 1503 claramente o documentam. A estes privilégios seguiram-se, até 1511, outros direitos e liberdades otorgados aos mercadores alemães pela coroa portuguesa. Todos estes privilégios formaram o denominado privilégio dos alemães, que evidencia o estatuto excepcional que as companhias alemãs possuíram em terras portuguesas. Foi precisamente nos anos de 1504, 1509, 1510 e 1511 que o Venturoso alargou os privilégios de 1503, melhorando desta forma os direitos pessoais dos mercadores alemães em Lisboa. Estes privilégios dirigiram-se, em primeiro lugar, aos membros da alta finança alemã, composta pelas casas comerciais de Augsburgo e de Nuremberg. Deste modo, os mercadores alemães tornaram-se temporariamente, a par dos mercadores bancários italianos, os parceiros comerciais mais relevantes da coroa portuguesa. Então, olhemos também para o conteúdo desses privilégios. O privilégio dos alemães valia, em princípio, para todas as empresas e mercadores alemães que estivessem dispostos a investir em Portugal o mínimo de 10 mil cruzados. Isso quer dizer que, no fundo, isso era só para os mais ricos, porque 10 mil cruzados era uma soma enorme, então, para um simples mercador. Não é? Os privilegiados encontravam-se isentos de pagar tributos e impostos pela prata que trariam. Em relação a outros produtos importados, como cobre e latão, pagavam apenas a dízima. Tinham o direito de assentar casa dentro e fora dos muros de Lisboa para armazenar mercadorias. Os agentes alemães deveriam ser preferencialmente despachados nas alfândegas e na Casa da Moeda pelos funcionários reais. Os representantes das firmas privilegiadas podiam andar armados dia e noite, desde que, também uma curiosidade, os quais servidores não serão espanhóis. Tinham um juiz próprio para os seus assuntos e ainda um notário, o tal Valentim Fernandes. Os mercadores que investissem na construção naval em Portugal deviam receber privilégios alargados. O mais amplo dos privilégios é o de 1509, resultado das querelas duradouras devidas à confiscação da pimenta que os alemães haviam adquirido na Índia em 1505. Tal mostra que a coroa procurou um consenso. Dom Manuel I sabia da importância das firmas alemãs no âmbito da sua política expansionista e não queria arriscar perder os mercadores da Alta Alemanha que atuaram na Praça de Lisboa. Qual é a importância destes privilégios? As historiadoras Virginia Rao e uma aluna dela, Maria Valentina Cota do Amaral, salientaram o valor único destes privilégios, que eram os mais cobiçados pelas nações mercantis estabelecidas em Portugal no alvorecer da modernidade. Passo a citar. Sem dúvida, estes privilégios são os mais importantes a serem concedidos nos séculos XV e XVI por reis portugueses a mercadores estrangeiros. São os únicos privilégios que conhecemos que se referem diretamente ao comércio da especiaria em geral e ao da pimenta em especial. Mas o grande privilégio dos alemães, aquela que despertava o interesse dos outros mercadores, era o de poderem ir comerciar in loco na Índia. Fim de citação. Fica a questão, porquê? Porquê receberam os alemães os privilégios mais vantajosos? Bem, Dom Manuel I estava convencido
que os mercadores bancários germânicos poderiam desempenhar um papel fundamental como investidores e fornecedores de metais, especialmente no que se refere à prata e ao cobre. Esses dois metais eram verdadeiramente indispensáveis para efetuar as trocas comerciais no espaço colonial de Portugal, seja em África, seja na Índia, seja na Ásia. Poderíamos assim dizer numa fórmula concisa: sem cobre e prata, nada de especiarias. Novos estudos mostram que nas primeiras 2 décadas do século XVI, mais do que 2/3 de toda a prata da Europa Central encontraram via Lisboa o caminho para o espaço índico. Em relação ao cobre, foram, segundo Vitorino Magalhães Godinho, importados em Portugal no reinado de Dom Manuel I, anualmente cerca de 10.000 quintais de cobre por intermédio da feitoria portuguesa de Antuérpia. Isso são mais do que 500 toneladas. A maior parte do cobre provinha das minas que os Fuga possuíram na Hungria. Em geral, foi transportado via fluvial pelo rio Vístula para Danzig, na atual Polónia, e daí via marítima para os Países Baixos. É de destacar aqui a importância de Antuérpia. A feitoria que os portugueses possuíam em Antuérpia desempenhou um papel particularmente especial nas relações comerciais entre Portugal e a Alemanha. A feitoria de Flandres, que foi transferida de Bruges para Antuérpia na viragem do século XV para o século XVI, tornou-se o centro de maior relevo no que se refere à distribuição de produtos vindos das colónias portuguesas, como o açúcar atlântico e as especiarias orientais. Antuérpia não era apenas a sede da poderosa feitoria portuguesa, mas também o local onde as grandes casas comerciais da Alta Alemanha haviam erguido as suas feitorias. Sobre o eixo Lisboa-Antuérpia, despacharam-se praticamente todas as importações e exportações que tinham relevância no comércio luso-alemão desta época. Circulavam anualmente 2 frotas portuguesas entre as 2 cidades. A primeira chegou a Antuérpia entre maio e julho e a segunda nos últimos meses de cada ano. Estima-se que foram transportados entre 30 e 40 mil quintais de especiarias por ano. No sentido inverso, vinham para Portugal as mercadorias compradas em Antuérpia, sobretudo metais, cereais, madeira para a construção naval e também armas de fogo. Ao contrário dos colegas da Alta Alemanha, no caso das armas, são de destacar aqui os mercadores de Colónia. Ao contrário dos colegas da Alta Alemanha, os comerciantes de Colónia não estiveram muito interessados na compra de especiarias. Em vez disso, ocupavam uma posição de relevo nos negócios com açúcar. Em relação aos cereais e à madeira, é de destacar um outro grupo de mercadores alemães de prestígio internacional, a Liga Hanseática. A Hansa era composta por cidades e comerciantes oriundos maioritariamente da Baixa Alemanha, que se situa no norte do Sacro Império Romano Germânico. Entre Danzig e Lisboa já existia uma rota comercial marítima regular desde finais do século XIV. Setúbal tornou-se outro porto importante para os mercadores da Hansa, porque o sal era o principal produto procurado pelos mercadores da Liga Hanseática, em terras lusas. Como fornecedores de madeira para a construção naval, tornaram-se parceiros de relevo para a coroa portuguesa no que se refere à expansão marítima de Portugal. Em 1517, a Hansa adquiriu também o privilégio dos alemães, recebendo ainda condições especiais referentes à importação da madeira em Portugal.
é de observar o seguinte. Enquanto os interesses das casas comerciais da Alta Alemanha nas trocas comerciais com a coroa portuguesa perderam, em muitos casos, a sua continuidade ao longo do século XVI, os contactos econômicos da Liga Hanseática com Portugal revelaram-se mais persistentes. É de constatar que estas relações não dependiam tanto dos produtos ultramarinos, porque se basearam na troca de mercadorias provenientes das respectivas produções nacionais. Dado que o comércio entre a Hansa e Portugal não sofreu os altos e baixos da conjuntura, no sensível mercado das especiarias asiáticas, os negócios luso-asiáticos mantiveram sempre uma relativa estabilidade, mesmo que nunca tivessem atingido a intensidade do comércio praticado entre Dom Manuel I e as companhias da Alta Alemanha. Em suma, é no tempo de Vasco da Gama, mais precisamente na viragem do século XV para o século XVI, que as relações económicas luso-alemãs alcançaram o apogeu. No entanto, em finais da segunda década do século XVI, notaram-se os primeiros sintomas de estagnação que conduziram, a partir de 1520, à retirada de várias casas comerciais alemãs de Lisboa. São várias as razões que conduziram a este desenvolvimento, como, por exemplo, a ascensão de Sevilha, como um novo mercado dominante para as mercadorias ultramarinas. Também uma razão tem a ver com a eleição de Carlos V como imperador. Esse agora favoreceu mais então a sua terra, Espanha, e convidando então as empresas alemãs para participar então na política colonial espanhola. Também tem a ver com um reduzido interesse, sobretudo dos Fuga, na compra de especiarias. Estavam muito interessados em vender o seu copra, mas já não queriam, em troca, tanta especiaria, queriam ser pagos em dinheiro. Bom, nas décadas seguintes, já não existia um envolvimento de tantas empresas alemãs estabelecidas em Lisboa. E tampouco um volume comercial que se pudesse comparar com o atingido no reinado de Dom Manuel I. Os negócios entre a coroa portuguesa e os mercadores bancários alemães continuaram, mas a partir daí, principalmente em Antuérpia. Muito obrigado. Ainda queria deixar aqui uma pequena sugestão para quem se interessa para esta matéria e que tem paciência. Eu publiquei há poucos anos então um livro, um e-book de acesso livre no CHAM e, portanto, com poucos cliques então podem consultar esse livro que contém praticamente toda esta matéria.